não dormir bem encurta a vida da pessoa, o tempo de vida? Com certeza, isso por N motivos, né? Então a gente sabe, tem estudos mostrando que você dormir menos do que você precisa, você ter um sono de qualidade ruim, está associado a um aumento da mortalidade, né? Então, se você dorme mal um dia, né, você percebe os efeitos que isso vai ter no seu organismo. Agora, quando você dorme mal ou dorme pouco, de uma forma crônica, contínua, você vai ter um aumento de risco de uma série de problemas de saúde, tá? E isso vai impactar e vai aumentar a mortalidade. Então a gente sabe que você ter uma qualidade de sono ruim vai aumentar o risco de transtornos mentais, vai aumentar o risco de você ter doenças do coração, doença cardiovascular, doenças metabólicas como diabetes. Então você Variação de pressão, por exemplo? variação de pressão. Então acaba que o sono ele tem um papel importante na regulação de todos esses sistemas que estão relacionados com esses tipos de doença. Então quando você tem uma qualidade de sono ruim, você vai ter um aumento, né, da chance de você desenvolver esse tipo de doença ao longo do tempo. A gente pode dizer que o medo, a insegurança, a falta de autoconfiança, às vezes está associada à qualidade de sono, ou um sono não bem processado, acumulado de muitos dias, ou não? Com certeza. O que acontece? O medo ele faz com que você não consiga dormir bem, né? Isso é um fato. E muitas vezes a pessoa que ela tem uma insegurança, que ela tem medo de alguma coisa, ela vai estar com alguns sistemas relacionados à ansiedade um pouco mais ativos, né? Uhum. Então a pessoa que ela tem medo, ela vai estar preparada ali para agir, né? Para lutar ou para fugir. Então esse sistema ele faz com que a pessoa ela fique mais propensa a ficar acordada. E aí ela não vai conseguir relaxar para dormir. Não, mas o contrário, se a pessoa passa várias noites sem dormir bem, vamos falar durante o dia, a pessoa se sente insegura, chega na hora de uma tomada de decisão importante, ela não tem aquela pegada, entendeu? Com certeza. Sim. A qualidade do sono influencia nisso também. Sim, com certeza. Porque tem até alguns estudos mostrando que existe uma região, né, cerebral que chama amígdala cerebral, que ela fica mais reativa a partir do momento que você dorme pouco. Então, a pessoa que ela tem um certo grau de ansiedade, ou que ela tem medo de alguma coisa, que tem uma certa insegurança, porque isso tem um pouco a ver com ansiedade também, ela vai ficar mais propensa a desenvolver medo, insegurança e ansiedade. Então, a pessoa que tem crise de ansiedade, por exemplo, se ela dorme mal, ela tem uma chance maior de ter crise. Então, é uma relação que se retroalimenta, né? Então, o que a gente falou anteriormente, a pessoa que ela tem mais ansiedade durante o dia, ela vai dormir mal. E a pessoa que ela dorme mal, ela vai também ativar centros, né, tornar mais reativos centros que regulam a ansiedade durante o dia. Então, com certeza, na hora de você tomar uma decisão, né, se você dormiu mal na noite anterior, se você dorme mal cronicamente, você vai ter muito mais dificuldade de você tomar uma decisão, você ter clareza naquelas coisas que você faz, você pode ficar mais impulsivo. E a questão do medo também, né? A pessoa que é mais ansiosa, que é mais apreensiva, que é mais insegura, ela vai ficar mais insegura, vai ficar mais apreensiva ainda, e isso vira um ciclo que não tem fim, né? Entendi. Agora, o uso de medicamentos. O cara quer tentar driblar isso daí, o cara vai lá e mete um Zolpidem, mete lá um relaxante muscular, ou qualquer outro medicamento. Até onde isso é válido? Porque assim, eu acho que nenhum desses processos é totalmente válido, na minha opinião. Mas queria saber, você é médico e eu acho que é uma coisa que muita gente faz hoje. O Zolpidem virou uma mania, né? Então, assim, e outros medicamentos também, porque uma pessoa fala, outra pessoa fala, não precisa de receita, é barato, você vai ali, compra um relaxante. Qual é o preço disso para o organismo? O que acontece, né? Hoje eu acho que a gente vive um cenário hoje que é muito complicado, né? Que as pessoas elas estão se automedicando, tá? E eu vejo que as pessoas elas passam às vezes com profissionais que medicam demais também. Então acho que o remédio ele está hoje na sociedade de uma forma que era uma solução imediata para o problema, tá? Agora a gente deveria caminhar, né, num meio termo, tá? Porque existem muitas estratégias que elas podem ajudar as pessoas a dormir ou reaprender a dormir, e muita gente não sabe disso. Então ela acha que ela tem que recorrer como primeira opção ao remédio ou outros recursos, que ela vai fazer isso por conta própria. Então existe ali um meio termo das coisas, que algumas pessoas elas conseguem dormir ou elas podem resolver o problema de sono através de uma mudança de hábito, mudança de comportamento,
né, mudando o estilo de vida. E isso vai fazer com que ela consiga dormir e que ela não precise de medicação. Algumas pessoas elas têm essa possibilidade, tá? Só que no outro extremo, cara, acho que tem uma questão importante que existem pessoas que têm quadros de insônia que são graves o suficiente para se beneficiar de uma medicação. Tá. Né? Então, eu sempre digo que a gente sempre tem que trabalhar as opções não medicamentosas, tá? Ou seja, que não envolve medicação, estilo de vida, atividade física, como uma primeira opção. Tá? Mas existem casos que são graves o suficientes para a gente precisar de um remédio e que sejam medicações prescritas por um profissional, né? Que sejam medicações que de fato vão ser usadas como estratégia. Na quantidade tá? certa. Na quantidade correta, né? Porque o grande problema é isso, é a supermedicação, né? É medicar demais e às vezes a pessoa não saber que ela tem outras opções. Tá? Eu vejo isso com uma certa frequência. E existem remédios, né, que... Vou dar um exemplo, assim, uma pessoa que ela dorme, sei lá, 2, 3 horas por noite, que ela tem insônia. E aí ela colocou em prática algumas medidas, por exemplo, começou a fazer atividade física, melhorou a alimentação, começou a gastar mais energia, só que mesmo assim ela continua tendo dificuldade para dormir. Às vezes uma medicação que vai garantir um tempo maior de sono para ela vai fazer com que ela reduza a ansiedade em relação ao sono, que ela fique um pouco mais tranquila em relação ao sono, e isso vai fazer com que ela consiga fazer mais atividades, colocar em prática mais coisas que vão fazer ela dormir melhor. E aí depois você, com uma estratégia, você consegue ir diminuindo e tirando as medicações, né, de uma forma estratégica para que ela consiga voltar a dormir sem o remédio, né? Mas esse problema mesmo, né? Às vezes as pessoas acabam tomando muito remédio, né, de forma errada, às vezes se automedicando, às vezes eu vejo que tem muitos profissionais que às vezes não se preocupam com essa parte, né, de mudança de hábito, de comportamento, que para mim é a base, né, de tudo. Então se fica numa troca de remédio, né, quer dizer, toma um, não funcionou, toma o outro, não funcionou, toma o outro, e isso não é para ser dessa forma, né? A gente tem que ter uma estratégia geral para conseguir fazer a pessoa voltar a dormir. Estou conversando aqui com o Dr. João Galinaro, que é um médico psiquiatra e altamente especializado em medicina do sono, como você mesmo está constatando. Se você chegou agora, permanece até o final e depois volte ao começo e recomende, que esse episódio é fundamental para a sua qualidade de vida. Doutor, café ou cafeína? Mesmo que uma pessoa tome café antes de dormir, ou próximo ao sono, ou tome um chá que tenha, sei lá, chá preto, que tenha mais carga de cafeína, mesmo que ela sinta, não, para mim não tem efeito. No fundo tem um efeito. E também eu te pergunto o seguinte, quais que seriam os horários ideais para as pessoas tomarem um café durante o dia? O café ele vai atrapalhar o sono, né, da maioria das pessoas, tá? Mesmo que a pessoa ela consuma antes de dormir e que não tenha percepção de que isso trouxe algum tipo de prejuízo, né? A gente tem um estudo agora de 2023 mostrando que as pessoas que consomem café antes de dormir, mesmo que ela tenha uma percepção de uma boa qualidade de sono, esse café ele vai encurtar o sono ali em 45 minutos e vai diminuir a quantidade de sono profundo em mais ou menos 7%. Caramba, né? Muita coisa, hein? É muito, e é significativo isso, né? Porque você pode cair de uma faixa que seu sono tem uma quantidade de tempo normal para uma faixa que o seu sono fica insuficiente para ele cumprir todas as funções. Agora, a cafeína ela tem uma questão que é muito interessante, que ela está diretamente relacionada a uma das principais forças que regulam o sono, né? A gente chama de processo homeostático do sono. Tem um nome estranho, tá? Mas é bem fácil de entender. Quanto mais tempo você está acordado, mais sono você tem. E quanto mais sono você tem, você carrega o que a gente chama de uma pressão de sono que faz você conseguir iniciar e manter o sono com uma maior facilidade, tá? Então, esse processo ele depende de uma substância que chama adenosina, né? Que basicamente quanto mais adenosina eu tenho, mais sono eu tenho. Tá? Então, quanto mais tempo acordado, mais pressão de sono à noite. Quando você coloca a cafeína nessa conta, a cafeína é uma molécula muito parecida com a adenosina, ela vai ocupar o lugar da adenosina e vai te dar uma percepção de estado de alerta, né? Só que o que acontece, né? Quando você consome a cafeína, para a maioria das pessoas, ela vai continuar circulando no organismo em torno de 6 a 8 horas. Tá? Então, quer dizer, você toma um cafezinho. Aquela pessoa consumir um cafezinho ali final da tarde, né, muitas vezes a hora que ela vai dormir vai ter a cafeína circulando e impactando esse mecanismo. E vai fazer com que a pessoa ela tenha uma dificuldade maior para dormir. É lógico que existem pessoas que são mais sensíveis à cafeína, né? Aquele cara que tomou um café, ele fica trêmulo, ele fica agitado. Essa pessoa aí, às vezes, se ela consumir o café de manhã, ela vai ter problemas em relação ao sono. Agora, aquela pessoa que consome o café, que ela tem uma percepção de que ela dorme bem, ela também vai ter um impacto na estrutura do sono se ela consumir antes de dormir.
Se eu poderia, assim, eu costumo orientar meus pacientes que evitem a cafeína a partir das 14 horas, assim, eu acho que é um limite seguro, tá? Mas tem essa questão da sensibilidade, tá? Tem gente que vai ter que tirar o café, né, sei lá, da vida, né? Vai ter que colocar na balança se vale a pena ou não tomar cafeína se for uma pessoa muito sensível, tá? Mas o café ele impacta. É importante lembrar que não é só o café que tem cafeína, como você observou, os chás mais escuros têm cafeína, né? O chocolate ele tem cafeína, você tem refrigerante, tem cafeína, energético, tem cafeína, tem alguns remédios que tem cafeína, né? Então assim, tem muita coisa que tem cafeína que pode de fato impactar o sono que a gente tem que ficar um pouco atento.